para a intoxicação da fauna e flora aquáticas, bem como conduziu à morte de diversas espécies de animais, entre outras formas de vida, afetando também a atividade pesqueira, né? Aí que ele colocou aí, a situação exposta no texto e suas implicações. Letra A, indicam a independência da espécie humana com relação ao ambiente marinho. B, alertam para a necessidade do controle da poluição ambiental para redução do efeito estufa. Ilustram a interdependência das diversas formas de vida, animal, vegetal e outras em seu habitat. Letra D, indicam a alta resistência do meio ambiente à ação do homem, além de evidenciar a sustentabilidade mesmo em condições extremas de poluição. E letra E, evidenciam grande capacidade animal de se adaptar às mudanças ambientais, em contraste com a baixa capacidade das espécies vegetais em que estão na base da cadeia alimentar hídrica. Vou falar um pouquinho aqui sobre o impacto do petróleo no meio ambiente, né? Primeira coisa, ele até falou aqui no texto, ó, o petróleo, ele causa um dos maiores desequilíbrios ambientais porque ele forma uma película na superfície da água. Então, como você pode ver aqui nas imagens, ó, é uma película que é formada, né? Porque como ele é óleo, todo mundo já sabe que o óleo ele não se mistura com a água, então ele vai fazer essa separação e vai criar essa película, né? Então, por que que ele vai impactar, vamos dizer assim, na cadeia alimentar, né? Primeiro, esse óleo, essa película, ela não vai permitir que a luz entre, né, que a luz ultrapasse essa barreira para os organismos aquáticos que fazem fotossíntese, que são fotossintetizantes, poder, vamos dizer assim, produzir, acontecer a fotossíntese. Então, isso já, vamos dizer assim, abala a base da cadeia alimentar marinha. Porque quando a gente fala de cadeia alimentar, a gente fala daquela sequenciazinha, produtor, consumidor primário, consumidor secundário, terciário, quaternário, e vai, né? Quem é a base da cadeia alimentar? São os produtores, né? Os produtores quem são? São aqueles que realizam fotossíntese, que produzem seu próprio alimento. Então, eles vão ser a base da cadeia alimentar. Não acontecendo a fotossíntese não sendo realizada por conta desse bloqueio da passagem de luz, ele vai afetar diretamente a cadeia alimentar. E isso aí vai causar um grande, já vai ser um grande abalo, já vai ser um grande impacto ambiental, né? Isso diretamente, vamos falando da parte de ecologia, né? Ele é tóxico, né? O óleo, ele vai ser, obviamente, ele tem substâncias que vai intoxicar, e aí ele vai impregnar nos peixes, nas aves e nos mamíferos que vivem nessa comunidade aquática, que vivem nesse ecossistema aquático, nesse ambiente aquático, né? A gente pode ver aqui a imagem do pássaro, ó, com as penas impregnadas desse óleo, né? E isso aí já vai ser, quando ele fala lá do impacto na fauna, e na flora, ou seja, em todos os grupos de animais, vai prejudicar o entorno, né, a comunidade que utiliza a pesca, né, que vive da pesca, vive dos subprodutos que é tirado dessa região, e os problemas de saúde, né, na população geral, tanto de animais e plantas, como do próprio ser humano que vive nessa comunidade, que vive nesse entorno, vamos dizer assim, né? E aí eu listei aí alguns impactos que o petróleo pode causar, né? Vamos lá para a questão. Ó, a resposta correta aí da questão é a letra C, né? Ó, ilustram, mostram a interdependência das diversidades formas de vida, animal, vegetal e outras, e o seu habitat, né? Porque o impacto que é causado,
pelo petróleo derramado, ele vai interferir nas diversas formas de vida e no habitat. Então, vai ilustrar, como ele diz aí, vai mostrar a interdependência dessas formas de vida com o que aconteceu no desastre ambiental, né? Que no caso aí foi o derramamento de petróleo. Beleza? Ok aí a questão? Deu para entender? Qualquer coisa aqui é no chat, né? Qualquer coisa aí, pode falar. Vamos aí para outra questão? Podemos ir? A outra questão que eu coloquei, deixa eu ver, foi sobre doenças virais, né? Eu sei que as doenças virais, obviamente, ela vai vir muito em ênfase por conta de tudo que a gente está vivendo, né? Eu não coloquei sobre uma doença viral especificamente da que a gente vive, que a gente tá, na pandemia que a gente vive, mas eu coloquei aqui sobre o sarampo, que é uma doença viral e que foi uma doença que, vamos dizer assim, apareceu de novo, né? Ela não está sendo tão falada, obviamente, por motivos óbvios da pandemia que a gente vive, mas 2018, 2019, ela foi, entrou aí para ser mais falada, por quê? Porque houve uma volta dos surtos de sarampo, que era uma doença que já estava praticamente erradicada, por conta justamente do processo de vacinação, né? Então, ó, vamos lá para a questão. Diversas doenças virais apresentam sintomas bastante semelhantes entre si, muitas vezes muito parecidos ao da gripe ou de um resfriado comum. O sarampo é um exemplo de doença que inicialmente lembra um resfriado, né? Entretanto, com o tempo, aparecem erupções na pele. Erupções são essas feridinhas como se fosse a catapora. Acredito que todo mundo aí tem a noção de como é a catapora, né? Essas erupções na pele são essas feridinhas que aparecem na pele, né? Na face, no rosto, e que se espalham progressivamente para outras partes do corpo. É uma doença grave e transmitida. Aí ele bota aí, transmitida através de, né? Pelo conhecimento que a gente tem hoje de vírus, uma questão dessa é relativamente muito fácil, né? Porque uma doença viral, como é o sarampo, e que tem sintomas parecidos com o da gripe, com os sintomas gripais, então a gente já tem ideia de como é que essa doença pode se espalhar, né? Pelo conhecimento que a gente já tem. Eu até coloquei aqui essa imagenzinha, ó. Os sintomas: febre, tosse, secreções do nariz, né? Olhos vermelhos, pequenos pontos brancos na boca, na parte da mucosa, lábios internos, aqui bochecha e garganta, e as erupções cutâneas, né? Como é uma doença viral, trabalha-se em cima da prevenção, que é a vacina, que a gente tanto sabe como é e tanto temos tanto conhecimento, porque nós estamos agora nesse mundo da vacina que, graças a Deus, chegou, né? Mas as doenças virais, né, eu sempre costumo falar muito para os meus alunos. Doenças virais se trabalha com prevenção, né? Que no caso é a vacina. A maioria, a grande maioria das doenças virais. Porque ainda não tem medicamentos específicos, como se existe os antibióticos, para combater. Né? Antibiótico combate o quê? Antibiótico combate doenças causadas por bactérias, né? Na maioria das vezes, na sua grande maioria, doenças causadas por bactérias, feitos a partir de fungo. Então, antibiótico não vai combater o vírus, não vai matar o vírus. Antibiótico mata bactéria, certo? E aí, nas doenças virais, se trabalha com a prevenção, né? A opção aqui, ela é relativamente fácil. Ó, letra A, da ingestão de alimentos e água contaminada pelos vírus.
Letra B, do contato sexual com pessoas contaminadas. A gente sabe que existe doenças virais que são transmitidas através de contato sexual. Contato sexual. A AIDS é um exemplo disso, mas não é o caso aqui do sarampo. Letra C, ingestão de carne mal passada contaminada. Não, né? As doenças virais não entram aí nesse grupo. Letra D, das secreções nasofaríngeas de pessoas contaminadas, né? Nasofaríngeas, boca e nariz, secreções no espirro, na boca, né? Exatamente. Letra D. Espirro, boca, esse mesmo lance, esse mesmo jeito de espirrar, ficou na mão, você pega na maçaneta, pega não sei aonde, pega nos cabelos, pega no rosto, pega no coleguinha, e aí isso vai, né, se, se, se espalhando. Por que eu coloquei essa questão? Por que o sarampo voltou? Né? Vamos dizer assim. Inclusive antes da gente entrar do coronavírus aparecer, né, do Covid-19 aparecer, né, do vírus aparecer, a gente entrar em todo esse processo que a gente está vivendo, o sarampo já estava sendo batido em cima dele. Por quê? Já estava sendo questionado, porque estava tendo um grande surto nas principais cidades no Brasil e um surto grande no Rio de Janeiro. Eu até coloquei aqui uns pontos que por que o, o sarampo voltou a ser discutido. Ó, um surto de sarampo no Brasil em 2018, né? Mais de 1.000 casos confirmados. Então, era uma doença considerada erradicada e voltou, né, por conta desses casos, né? E aí começou a bater em cima. E por que voltou? E por que era uma doença erradicada e essa doença apareceu de novo, né? É uma doença viral grave, de casos virais, de casos graves, principalmente em crianças, né? E dois fatores que se levam em consideração a ter voltado, essa doença ter aparecido, foi, né, os fatores a se considerar. Um surto na Venezuela em 2017, né? Aliada ao número de imigrantes ali em Roraima, naquela região norte, né? O pessoal indo, o Brasil indo para lá, eles indo para cá, e aí é um fator a ser considerado para a doença voltar e aí ter esse surto no Brasil. E também a cobertura vacinal. Pessoas optando por não optar vacina, ou seja, a galera anti-vacina. Esse movimento anti-vacina, que até mesmo antes dessa crise que nós estamos vivendo agora, ele já existia, porque já tinha a galera que não queria tomar vacina. Já existia esse grupo que a gente chama de anti-vacina. E aí o que é que acontece? Se tem uma quantidade na população, um grupo maior na população, que cada vez vai aumentando, sem querer tomar vacina, o que é que acontece? O vírus ele volta a circular, né? Por isso que a vacina é importante. E aí eu puxo o que nós estamos vivendo hoje, né? Por que a gente vai tomar a vacina? Por que se tem que tomar a vacina? Como forma de prevenção, né? E fica aquele embate aí que tá, por que uns querem tomar e outros não querem, porque querem obrigar a tomar a vacina, né? O questionamento que eu trago é, quando se vacina, a circulação do vírus diminui. Então, ele vai infectar menos. E foi isso que aconteceu com essas doenças virais desde sempre, desde 100 anos atrás, que desde que apareceu a vacina, que a galera toma. Então, a galera vai tomando, quanto maior quantidade de gente tomando, o vírus vai circular menos. Por quê? Porque o vírus vai bater e não vai infeccionar, porque você já tem lá seus anticorpos, sua defesa, tudo beleza, tudo de boa. E aí, todo mundo vacinado, a circulação dele diminui. Essa é a nossa grande esperança para o coronavírus. Todo mundo vacinado, a infecção viral diminui. E foi isso que aconteceu com o sarampo e com outras doenças virais, catapora, que tem vacina, né? As pessoas optando por não tomar,
né? Eu não estou querendo dizer, e não estou dizendo que esse surto aconteceu e voltou por conta da galera que não tomou. Mas isso ajuda? Isso vai ajudar a doença a voltar? Vai, vai, né? Sem sombra de dúvida, vai. Então, eu coloquei o sarampo aqui, porque questões sobre sarampo, porque acredito que possa cair alguma coisa mais especificamente sobre o vírus, né? Mas a questão aí é a letra D, das secreções nasofaríngeas, né? De pessoas contaminadas, que aí vai se espalhando. Beleza? Vamos passar aí para a terceira questão. Qualquer coisa pode perguntar. Terceira questão. Vamos para questões ambientais também, né? Processo chamado de eutrofização, né? Ecologia, puxando a ecologia aí. O despejo de dejetos de esgoto domésticos e industriais vem causando sérios problemas aos rios brasileiros. Esses poluentes são ricos em substâncias que contribuem para a eutrofização, processo de eutrofização de ecossistemas, né? Que é um enriquecimento da água por nutrientes, o que provoca um grande crescimento. É toda uma sequência, viu, gente? Provoca um grande crescimento bacteriano e, por fim, pode promover, entra aquele assunto do petróleo também, isso, dejetos, exatamente. O petróleo é justamente um tipo de dejeto que vai causar poluição. Não especificamente esse processo de eutrofização, certo? Mas vai ser um impacto ambiental também, né? E o processo, como ele coloca aí, cadê? Me perdi. Sim, provoca um grande crescimento bacteriano e, por fim, pode promover a escassez de oxigênio, né? Uma maneira de evitar a diminuição da concentração de oxigênio no ambiente é isso que ele quer saber. Vamos aqui primeiro para a explicação, depois vocês arrocham aí na questão. Se bem que já tem gente aqui dizendo qual é, né? O que é o processo de eutrofização? Olha, esse peixinho aí, tudo morto, né? Morreu tudo. Por quê? Os peixes morreram por conta de a grande quantidade de substâncias tóxicas que, pelo processo de eutrofização, de poluição, não. Os animais, um ambiente, um ecossistema, quando ele sofre eutrofização, ocorre lá no final a falta de oxigênio. E aí é por isso que os seres vivos morrem. E aparece aí esse processo de morte aí dos animais, né? Desses peixes aí, né? O processo, essa causa lá no final da falta de oxigênio, que é o problema do processo do processo de eutrofização, é lá no começo por conta de alguma coisa que foi jogada aí no rio e que lá na ponta veio esse processo. Então, o que é eutrofização? A eutrofização é um desequilíbrio ecológico provocado pelo excesso de nutrientes na água. O que são esses nutrientes? Comida, matéria orgânica, vamos dizer assim, muita matéria orgânica que é jogada no rio, né? Olha a sequência. Se tem muita matéria orgânica, vamos pegar esse rio aí. Vocês estão vendo essa água esverdeada? Essa água esverdeada aí são algas, certo? Não é lodo, nem outra substância química tóxica, não. São as algas. O que é que acontece? É jogado no ambiente uma grande quantidade de nutrientes. Nutrientes é matéria orgânica que vai servir de alimento para os seres vivos desse ambiente aí, desse ambiente aquático,
né? Então, vai ter o excesso dessa matéria orgânica na água. Aí a gente vai para a lógica. Se tem muita comida, se tem muita matéria orgânica, isso, nitrato, fósforo, os nitritos, quando eu falo que é comida, eu não estou querendo dizer, não quero que vocês entendam, que seja resto de comida que vai ser jogado no rio, não. Né? São nutrientes que são de origem orgânica, que é matéria orgânica e que vai servir de alimento para outros seres vivos que vai estar aí na água, principalmente as águas, as algas, né? Olha para mim me confundir. Principalmente as algas, né? Metais também poluem e pode ser daqui também, né? Exatamente. Muita matéria orgânica. Se tem muito nutriente para determinado tipo de ser vivo, qual é a tendência? Aumentar a população, né? O ambiente está beleza, o ambiente está de boa, muita comida, muito nutriente, então vamos se reproduzir. Se reproduz, se reproduz, se reproduz, vrá, vrá, vrá. Pronto. Dá um boom de crescimento. Aí tá aí a proliferação das algas, principalmente dessas microalgas aí, né? As menores, as microscópicas aí. Tem muito, o excesso de nutriente leva à proliferação, ao aumento do número dessas algas. Elas vão se reproduzir tanto, vão aumentar tanto, que elas vão acabar morrendo, né? Vão acabar morrendo, porque o espaço não vai dar para elas. Elas acabam morrendo. Se uma parte dessas algas morrem, se uma grande galera dessas algas morrem, alguém vai lá ter que fazer o processo de decomposição, né? Tudo que morre, exatamente. Vai ter uma grande galera, vai ter as bactérias e os fungos que vão lá fazer o processo de decomposição. Aí, se tem muita coisa para decompor, o número de bactérias aumenta, de fungos aumenta, porque precisa da galera para fazer a decomposição. Essas bactérias que vão fazer a decomposição, elas vão consumir o oxigênio. Esse oxigênio vai estar onde? Na água. Porque os seres vivos aquáticos, né, eles dependem do oxigênio da água, que está dissolvido na água. Só que as bactérias vão consumir esse oxigênio para poder fazer a decomposição. Acaba o quê? O consumo do oxigênio leva a quantidade de oxigênio lá para baixo. Quem vive lá, que vai precisar de oxigênio, vai fazer o quê? Morrer. Não tem mais oxigênio para ser consumido. Aí, a morte desses seres... Aqui está mostrando os peixes, né? Mas é toda a galera que precisa de oxigênio que vive aí. Né? Aí, a morte deles acontece em grande escala, em massa. Por quê? Porque faltou oxigênio. Isso é o processo de eutrofização, certo? É a diminuição do oxigênio por toda essa sequência aí, e lá na ponta, ocasionando a morte, né? Aí, uma coisa que eu não falei, e como é que esses nutrientes chegam na água? Como é? Poluição, indústrias, exatamente, o pobre do rio Tietê. É isso mesmo, isso aí aconteceu lá. Esgoto doméstico, esgoto de indústria, esgoto de fábrica, tudo jogado. Né? Do jeito que joga metais pesados, que jogam outras substâncias químicas, vão jogar também nutrientes, que vão servir de nutrientes para os seres vivos. E aí, vrá, né? Processo de eutrofização. Geralmente acontece em rios e ambientes aquáticos perto de cidades grandes. Por quê? Porque vai ter aquela grande quantidade de indústria, esgoto e tal, né? Vamos para a questão. De cara aí, pela explicação aqui da tia, letra o quê? Uma maneira de evitar a diminuição da concentração do oxigênio é, letra A, aquecer as águas dos rios para aumentar a velocidade da decomposição dos dejetos.
Não, né? Letra B, retirar do esgoto os materiais ricos em nutrientes para diminuir sua concentração nos rios, né? Letra B, né? Estão dizendo aqui, letra D, substituir produtos não degradáveis por biodegradáveis, para que as bactérias possam utilizar os nutrientes. Assim, a resposta correta aí é a letra B, de bola, certo? Retirar do esgoto os materiais. Na verdade, todo esse esgoto, tudo que cai nesses rios, eles têm que passar por um tratamento, né? Por vários tratamentos e filtração e um monte de coisa, né? Para diminuir esses nutrientes que chegam, né? Eu acredito que substituir produtos não degradáveis por degradáveis vai aumentar para que as bactérias possam utilizar o nutriente. As bactérias vão fazer a decomposição de qualquer forma. Elas vão tentar fazer, seja de materiais biodegradáveis, ou seja, de nutrientes, né? O que não pode começar é a sequência para a falta de oxigênio. E aí o processo de eutrofização, certo? Entendido? Essa parte aí do que é eutrofização. Vamos passar aí para a quarta questão. Quarta questão eu coloquei sobre doença. Eu estou intercalando ambiente e doença, porque eu acho que vai ser, na minha opinião, o que vai ser cobrado. Mas lá no finalzinho dos slides eu coloquei umas dicasinhas dos materiais, ó, das matérias de biologia que acho que acredito que você pode dar uma sequência que cai mais, né? Mas vamos aí falar da doença de Chagas, ó. A doença de Chagas afeta mais de 8 milhões de brasileiros, né? Sendo comum em áreas rurais. É uma doença causada pelo protozoário, o Trypanosoma cruzi, e transmitida por insetos conhecidos como barbeiros ou chupanças. Deixa eu ver se eu coloquei. Tá aqui, o protozoário é esse, né? E o inseto barbeiro aqui é esse. Esse insetozinho que tem aí. Uma ação do homem sobre o meio ambiente que tem contribuído para o aumento dessa doença é... Vamos lá. Deixa eu colocar aqui na imagem. Pronto, ó. A doença de Chagas, o protozoário, ela é causada por um protozoário, que é o Trypanosoma cruzi, né? Protozoário, que é unicelular, né? Microscópico e tal. Esse protozoário, ele vive em animais, costumam, vamos dizer assim, né? Ser hospedeiros, ficarem hospedados em animais silvestres, que são animais que vivem na mata. Por isso que essa doença ela acontece na zona rural, certo? Então, são animais que vivem na mata, certo? E aí, eles são insetos, eles vivem em outros tipos de animais silvestres, tipo aquele soninho, né? E nos insetos também, como o barbeiro. Mas a tendência deles é ficar num ambiente lá de floresta, de mata. De floresta não, né? De mata. Mas o que é que acontece? Quando acontece a falta desse ambiente, a tendência desses animais é vir para ter contato, né, com a espécie humana. Ainda a doença acontece na zona rural. Esses insetos que transmitem, que é o barbeiro, eles são insetos noturnos, né, que têm hábitos noturnos, então ele passa o dia escondido e de noite aqui ele sai, certo? Para um ambiente. Mas de dia, ó, eles ficam escondidos. Como é no sítio, em área de zona rural, eles geralmente ficam escondidos em madeiras, nos galinheiros, né? Em madeira
dessas casas de taipa que são construídas no barro, né? E de noite é que eles vão para saem dessa toca, vamos dizer assim, e vai para o ambiente. Então, ó, uma ação que o homem está tendo no meio ambiente que contribui para o aumento dessa doença. O que é que o homem está fazendo no meio ambiente para contribuir que essa doença aumente, né? Letra A, consumo de carnes de animais silvestres que são hospedeiros do vetor da doença, né? Eu já disse que os protozoários vivem nesses animais silvestres, né? Ponto. Letra B, a utilização de adubos químicos na agricultura que acelera o ciclo reprodutivo do barbeiro. Sim, ó, deixa eu logo dizer por que essa letra A aí tá fora. Porque a forma com que o barbeiro transmite não é o consumo da carne, é a picada. Ele vai picar o rosto da pessoa à noite, geralmente o rosto, e ele defeca. E nas fezes é que sai o protozoário, então não tem nada a ver com carne, né? Isso, nas fezes, exatamente. Letra C. Ausência de saneamento básico que favorece a proliferação dos protozoários em regiões habitadas por humanos. Letra D, poluição dos rios e lagos com pesticidas que exterminam o predador das larvas do inseto. Letra E, o desmatamento que provoca a migração e ou desaparecimento de animais silvestres, dos quais os barbeiros se alimentam. Letra E. Ok? Então, como é que o homem contribui? Desmata. No desmatamento, né, os animais silvestres desaparecem, que é o ambiente deles, né? Provoca a migração desses animais, e o barbeiro que se alimentava desses animais, quando eles não estão mais lá, eles vão para quem? Para o homem. Aí aumenta o índice dessa doença. Beleza? Deu para entender aí? Gente, professor, acaba às 4. Dá tempo eu resolver mais alguma? Vocês têm aula? Vocês têm Isso, aula? vai até às 4 horas, que vai ter outro aulão. Mas acho que dá tempo Outra. mais um, não dá não? Pois eu vou resolver só mais uma, viu, galera? E depois, se vocês quiserem esses slides e as respostas, o gabarito, eu posso mandar para o professor, o Eduardo, o professor Iranil, dá certo. Ó, pronto, vamos falar um aqui rapidinho, vou tentar ser mais rápido para não pegar a aula do outro, sobre a diabetes, né? Doença também. Ó, um tipo específico de diabetes. Portadores de diabetes insípidos reclamam da confusão feita pelos profissionais de saúde quanto aos dois tipos de diabetes, mellitus e insípidos. Essa mellitus aí é aquela que é mais comum, a diabetes, né? O que é diabetes? Deixa eu falar lá primeiro aqui o que é diabetes. Essa que a gente conhece, a mellitus, é aquela diabetes onde acontece o aumento de açúcar no sangue, o aumento de glicose no sangue. Essa diabetes mais comum que a gente conhece, certo? E essa insípidos, ela está relacionada com o hormônio ADH, ela já é hormonal, que é aquele hormônio que faz a diurese, né? Que faz a absorção da água. Enquanto o primeiro tipo está associado aos níveis ou à ação da insulina, o segundo não está ligado à deficiência desse hormônio, que é a insulina. A diabetes insípidos é caracterizada por um distúrbio na produção ou no funcionamento do hormônio antidiurético, que é o ADH, secretado pela neurohipófise, que é a glândula no cérebro, e que controla a reabsorção de água nos túbulos renais. Ou seja, quem controla a água no nosso organismo, lá nos rins, que é quem filtra tudo, é esse hormôniozinho aí, o ADH. Né? Tendo em vista o papel funcional do ADH, qual é um sintoma clássico de um paciente acometido por essa diabetes aí? Não vou nem falar lá das outras coisinhas que eu coloquei aqui, vou falar direto aqui na questão.
Letra A, alta taxa de glicose no sangue. Letra B, aumento da pressão arterial. C, ganho de massa corporal, ganho de peso. D, anemia crônica. E E, desidratação. Pela lógica, galera, só pelo textozinho aí da questão, o texto explicativo aí da questão, né? O que é que vocês acham que a função desse hormônio aí, ele vai causar o quê? Ó, preste atenção. A alta taxa de glicose no sangue, que é a letra A, ela não está relacionada com esse hormônio aí. Ela está relacionada com aquele primeira diabetes, essa diabetes mellitus aqui, que é a diabetes que a gente já conhece, que é essa que está ligada à ação da insulina. Então, essa diabetes que está ligada à ação da insulina é que tem esse negócio da taxa de glicose no sangue. Agora, se esse hormônio controla a água no nosso organismo, vai causar o quê? Letra E, desidratação. Exatamente a galera que tá respondendo aí a letra E, né? Se tem, exatamente, se esse hormônio é quem controla a água, né? E aí, quando o hormônio desequilibra, vai desequilibrar a quantidade de água também, certo? E aí, a consequência é o processo de desidratação. Letra E. Ok, galera? Pronto, pois a gente vai ficar por aqui. Deixa eu tentar. Deixa eu descompartilhar. Pronto, galerinha, a gente vai ficar por aqui, né? Resolvemos 5 questões. Quem quiser essas questões aí, depois eu vou passar para o professor. Foi um prazer ajudar vocês aí nesse pré-ENEM, né? Qualquer coisa, se precisarem depois, se gostarem, pode contar comigo de novo, certo, gente? Valeu, Muito, tchau. muito Não, obrigado, professor, professor, pela participação. de Queria nada. agradecer em nome da escola, né, por ter se disponibilizado. E eu acho que nós vamos querer sim, né, pessoal, os slides para poder Sim, eu mando dar já uma para você. revisada. Pronto, pronto. Pois pode contar com a tia. Quando precisar falar com o professor, a gente está sempre disponível. Tá Boa certo. sorte, galera, todo mundo.